Vamos lá, Mel. Uhum. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, Luiz Otávio, Roberta, Melina? Boa tarde. Tudo bem? Joia. Prazer revê-los. Prazer é nosso aí. Então, pessoal, hoje a gente está começando aqui. Acabamos de abrir o link dessa quarta live da Critério. É uma série de lives que a gente está fazendo já desde o início da pandemia. A primeira foi sobre gestão de crise, com os sócios Cleber Benvenu e Soraya Hanna. A segunda foi sobre conteúdo relevante versus excesso de informação, e participamos eu e Tomás Adam, também sócio. A terceira foi sobre redes sociais, né? A gente juntou nossos especialistas no digital, o Lucas Dalfrancis, Thiago Reck, Juliano Tadeu, e agora a gente está reunindo esse trio competentíssimo para falar um pouquinho sobre pandemia e apuração dos fatos, né? O papel da imprensa, da assessoria, das redes sociais. É um tema bem abrangente, desafiador, difícil de esgotar em uma hora, mas vamos lá. Enquanto o pessoal aí vai entrando ali nessa live, eu gostaria de apresentar, então, nossos participantes, né? Primeiro, fazer uma revelação bem carinhosa a vocês. Tanto o Luiz Otávio quanto a Roberta e a Melina eram nossos sonhos de aquisição, né, dos sócios da Critério. A gente sempre falava de cada um de vocês com muita vontade de incorporar vocês ao time. A Melina e o Luiz Otávio vão completar um ano de Critério no meio do ano. A Roberta está conosco desde março, né? Janeiro. Desde janeiro. Perdão, a pandemia transtorna um pouquinho a nossa noção de tempo. E são profissionais assim que trazem muito do espírito criteriano que a gente fala, né? Desse jeito trabalhador, de 90% de esforço e 10% de genialidade, né? Isso que a gente acredita muito na força do trabalho. E acho que também é o que fez a empresa, graças a Deus, crescer nesses 9 anos de mercado. Mas vamos lá, então. Eu vou apresentar cada um de vocês. Eu peço a licença aí da audiência para ler nesse instante. Começando pelas meninas, então. A Melina Fernandes, ela iniciou a carreira no Grupo RBS. Ela permaneceu na empresa por 11 anos, com passagem pela chefia de reportagem da RBS Brasília. Em 2012, ela se mudou. Ela teve uma transição de mercado, entrando na parte de assessoria de imprensa, atuando por 5 anos na prefeitura de Porto Alegre, né? E especificamente no gabinete do prefeito, lá onde todas as decisões acontecem. Ela foi consultora em comunicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E a Melina também ela é formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Seguindo, então, a Roberta Schuller, ela é mestre em comunicação pela Unicinos, tem 20 anos de atuação no mercado de comunicação, né? Ela teve passagens pelas redações dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho, e tem uma experiência muito grande em reportagem, produção e edição de conteúdo. Antes da chegada da Critério, em janeiro, ela atua na comunicação institucional do Grupo RBS, nas frentes de relações com a imprensa e comunicação interna. Por fim, Luiz Otávio Prates é um jornalista que atua com foco em assessoria de imprensa para órgãos públicos. Ele foi responsável pela comunicação da Prefeitura de Santa Maria, coordenou a comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, junto ao secretário Schirmer, à época, e atuou como assessor de imprensa na Assembleia Legislativa. Ele possui experiência em campanhas eleitorais em âmbitos municipal e estadual e também é da República de Santa Maria, né, da Universidade Franciscana de Santa Maria. Vamos começar a conversa, então, pessoal. Para contextualizar um pouco a audiência, esses 3 grandes profissionais que estão conosco, eles têm uma atuação muito diversificada, mas ao longo do tempo eles foram encontrando vocações assim na carreira, e dentro da Critério a gente tem alguns nichos, alguns hubs, né? Então, no caso da Melina, uma atuação muito forte no setor de saúde, que certamente é um dos setores mais complexos de se trabalhar comunicação, né? A Roberta
tem uma entrada muito forte também no segmento jurídico e também de educação, universo das startups também. E o Luiz Otávio, como eu disse antes na apresentação do currículo, ele, ao longo de toda a vida, direcionou a carreira para essa parte de contas públicas, governos, e também tem bastante conhecimento sobre agronegócio. Então, começando pelo Luiz Otávio, eu queria te ouvir um pouquinho, LO, como a gente te chama aqui na intimidade, como é que tem sido para ti esse período de pandemia, de trabalhar na Critério nesse período, que teve tanta transição, tanta mudança, a gente adotou esse protocolo de operação remota há dois meses, mais ou menos, e agora está com um sistema misto, algumas pessoas trabalham de home office e algumas presencialmente. Conta para nós, então, essa tua experiência, como é que tem sido. Bem-vindo. Obrigado, Rafa. Primeiro, quero agradecer as nobres palavras, né? Eu acho que, assim como as meninas vão em seguidinha falar, agradecer muito o carinho e a parceria nesse quase um ano que eu estou aqui na empresa, né? Já tive participação em outras instituições, principalmente públicas, né? Minha atuação, como tu disseste ali na entrada, sempre foi mais voltada à área pública. E agora estou do outro lado do balcão, mas ainda assim conectado com a área pública, né? Então isso acho que encaixou muito bem aqui dentro dessa parceria, que não é um simples trabalho, né? É mais do que isso para a gente. Então, obrigado pelas palavras. Olha, Rafa, eu acho que nesse momento assim de pandemia e de uma reinvenção, né, que a gente está passando, o home office ele entrou muito forte, né, na nossa atividade. Isso porque nós temos essa oportunidade de trabalhar com home office, né? O nosso tipo de atividade ele nos permite isso, o que não é exatamente uma novidade, né? Desde que eu entrei na Critério, em algumas oportunidades nós já pudemos fazer esporadicamente, excepcionalmente, atividades em home office por algum tipo de necessidade de estar fora do ambiente da empresa, mas agora eu acho que a gente de certa forma introjetou essa cultura do home office na empresa, né, nas nossas atividades. E é o que eu sempre digo, né, jornalista é home office o dia todo, né, porque ou a gente chega em casa, o nosso celular ainda segue tocando, a gente segue respondendo, né, a gente está numa viagem, a gente segue também atento, trabalhando, porque hoje os instrumentos que a gente tem, o celular mesmo nos permite produzir, nos permite orientar, nos permite agendar e fazer todas as atividades que são inerentes à comunicação, né, Rafa? Então, tem sido muito legal essa experiência, muito interessante, tem sido muito enriquecedora. Mas por quê? Por que tem sido enriquecedora? Eu acho que esse é um ponto que pode parecer assim que a gente simplesmente decidiu, todo mundo vai para casa e vamos trabalhar. Não. Né? A empresa estabeleceu critérios, a empresa estabeleceu protocolos de atuação. Então, me arrisco a dizer, e o pessoal da empresa pode até corroborar com o que eu estou colocando, eu acho que a produtividade, de certa forma, até aumentou nesse período, porque exatamente. A gente tem trabalhado mais, por incrível que pareça, né? Eu pelo menos, tenho sentido essa mudança em casa, né? Porque a gente tem todos os dias, e eu vou revelar um pouquinho do nosso bastidor aqui, Rafa, se tu me permite. A gente tem calls diárias, né? As nossas calls, as nossas reuniões de alinhamento, entender as necessidades de cada um dos nossos clientes, seja de manhã, na primeira hora, como a gente faz as nossas diárias, como eventualmente nas segundas, que é aquela reunião um pouco mais prolongada, batendo a pauta da semana. Então, a gente conseguiu incorporar essa cultura nômade, né, que hoje está um pouco na moda de se falar, essa cultura nômade a gente conseguiu incorporar, mesmo que, de certa forma, forçosa em razão da pandemia, mas que eu acho que, de certa forma, até irreversível, né, porque dificilmente a gente vai conseguir se desconectar desse novo momento aí que a pandemia nos trouxe, olhando um dos lados positivos, se é que a gente pode assim dizer, né? Com certeza. Olha, não sei o que aconteceu, mas parece que o Luiz Otávio organizou um fã-clube para essa live. É impressionante a quantidade de mensagens que estão chegando para todos aqui da equipe, mas o Luiz Otávio aqui, olha, a Grazi Araújo, Luiz é Inspiração, um baita cara, Roberto Vitter também, da Assembleia, trabalha no gabinete do Fábio Branco, Juarez Santana também, criteriano, passou conosco, hoje está na Assembleia, trabalhando com o pessoal do Novo, Salete Teixeira, Elton Haas, Jonathan Hornung, que está dizendo Luiz Otávio, o melhor jornalista que eu conheci. Olha só.
querido. Amigos são suspeitos, né, Rafa? Mais ou menos. A Roberta Salinet também, o prefeito Mick Beia de Cachoeirinha também, desejando um bom debate. A gente agradece, prefeito, pela audiência. Luiz Eduardo Wurdwig, Rafão Oliveira também, maravilha, bora para cima deles. Lesiandro dos Santos, meu compadre Michel Von Tobel. Olha, estão muitas mensagens aqui. Hermínio Carvalho, Paula Verna... Eu tô enxergando meio mal hoje, tá? Perdão, gente. Bernareca. Perfeito. Alcindo Roque também, de Passo Fundo. O querido Alexandre Appel, do Consumidor RS, já dizendo que vai passar algumas perguntas para o time responder. Orestes de Andrade. Aqui também nossos sócios, Natasha do Sindiospa. São várias mensagens aí, daqui a pouco eu vou dar sequência aí. Maravilha de audiência, gente. Obrigado. Qualificadíssima. Muito obrigado mesmo. Mas continuando, Luiz Otávio, teve boa parte da tua formação profissional, então, vinculada à área pública, né? Foi uma escolha tua de profissão, de vocação. E como é que tu tem enxergado nesse período tão desafiador, talvez um dos mais desafiadores para quem é prefeito, governador, presidente também? Como é que os governos têm agido nesse momento? Quais são os erros, acertos? O que tu está enxergando? A gente acompanha aqui muitas prefeituras, né, Rafa? Eu vou meter as questões de prefeituras porque são as coisas que acontecem nos municípios, né? A gente sente nos municípios, a cobrança ela é feita no prefeito ou no vereador, então a gente sabe que é muito mais tangível para quem está na ponta, né? Obviamente que o governo do estado, o governo federal tem sua cota de participação extremamente importante nesse momento todo, mas eu quero me ater nesse momento aos municípios. Tenho enxergado que os municípios têm crescido muito nesse processo, de uma forma geral. A gente acompanha muito prefeituras, né, como eu disse, e assim, para citar algumas aqui que a gente tem uma proximidade e consegue enxergar de uma forma melhor, assim. O prefeito Mick, né, citaste aqui em Cachoeirinha, nosso amigo aqui de perto, o prefeito Mick tem acertado muito a mão nesse momento, eu acho que tem feito um trabalho muito bom, não só do ponto de vista da comunicação, mas do ponto de vista da gestão. Liderança, né? Liderança pública. Liderança, exatamente, né? Eu acho que os prefeitos têm se revelado, de uma forma geral, nesse momento, verdadeiros estadistas, né? Eles estão, assim, assumiram as dificuldades, né? E encararam as dificuldades e aí estão puxando para si a responsabilidade, não estão fugindo à necessidade do povo, né? Então, a gente tem acompanhado, citei agora aqui, por exemplo, o prefeito Mick, mas também temos lá na minha região, mais para o centro fronteira aí, porque eu sou santamarense, mas também alegretense, né? Então, nós temos ali São Gabriel, prefeito Rossano, lá em Uruguaiana, prefeito Rony, né? Aqui, vamos puxar um pouquinho, mudando um pouquinho de região. Aqui para a Serra tem Bento Gonçalves, tem feito um trabalho muito interessante. A gente tem analisado, Guilherme Pazin, né? Prefeito Pazin. A gente tem analisado muito esses municípios e visto que eles realmente têm acertado a mão. Porque a gente sabe que comunicação é fundamental para qualquer governo, e não só governo, né? Para qualquer instituição, seja ela pública ou privada, né? Então é fundamental que se saiba, que esses órgãos saibam se comunicar, que essas instituições saibam se comunicar. E aí eu vou puxar a brasa aqui para a comunicação, né? Não fosse a comunicação, não fosse os municípios saltarem na frente, e aí também o Estado, principalmente, aí faço uma referência, tem feito um trabalho de comunicação belíssimo nesse ponto, porque não fosse isso, a gente não saberia como se portar nesse momento, né? Um momento inédito, um momento único, um momento que a gente, que tudo é ainda muitas incertezas, a gente no início estava um pouco tateando, não sabia para onde ia. A ciência, e aí eu acho que a Melina tem mais propriedade para falar ali na frente, muda muito, né? O que era há uns dias atrás, agora já pode ser um pouquinho diferente, as coisas têm acontecido, têm mudado, têm se transformado de uma forma muito rápida, né? E os municípios, de uma forma geral, e o Estado, né? A gente observa que eles têm acertado a mão, né? Têm puxado as responsabilidades e têm crescido nesse momento. Como eu disse, não só do ponto de vista da comunicação, mas como do ponto de vista da gestão também. Né? Perfeitamente. Seguindo aqui as mensagens aqui para agradecer a audiência, a Grazi Araújo disse uma frase do Luiz Otávio, entre aspas, aqui, jornalista e home office a vida toda, citando aqui. Luciane Coleman também, Marília Félix, Rudineide Souza, a Shirley Montofel, Hospital Moinhos de Vento, Gisele Ortolã de Cachoeirinha,
Daniel Alano, Orestes de Andrade, dizendo que só fera, ligado em vocês, aprendendo sempre. E nós contigo também, Orestes, grande abraço para ti. Rodrigo Rocha. Fez agora, né? Mas deixou seu legado aqui na Prefeitura de Porto Alegre, fazer uma referência também. Tem uma outra atividade, uma outra instituição, que se me permite, Rafa, claro, que também cresceu muito, né? Acho que o prefeito Marquesan, do lado, né, o Orestes ao lado do prefeito Marquesan também conseguiram se comunicar muito bem. Parabéns, Orestes, tem um trabalho muito bom. Andressa Collet também, Vanessa Codonho, minha irmã, e aqui cumprimento toda a minha família também, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filhinha. Procurador de Estado Luiz Fernando Barbosa dos Santos, uma grande liderança pública, presidiu a PERGS. Luiz Noé, do gabinete da deputada Lisiane Bayer, Thiago Dimmer também, parceiro, Júlia Machado, Andresa Gomes, Laura Benincati Salles, Karine Bordim. Um beijo, olha, mãe. tá uma lista grande. Ângela Lopes, e os criterianos aqui também babando um pouquinho o ovo de vocês, mandando mensagens de carinho. Gabriela Barcelos, Antônio Gilmar Borges de Amaral, enfim. Mas vamos aqui, o Luiz Otávio falou muito da palavra incertezas, né? E aí, Melina, como é que tem sido esse período para ti de adaptação a esse novo cenário? A Melina, para quem não sabe, ela é uma profissional praticamente 100% dedicada à conta Hospital Moinhos de Vento, que a gente tem muito orgulho de atender há 5 anos na Critério. E é uma pessoa extremamente bem informada. O setor de saúde, assim como na gestão pública, ele exige essa agilidade, essa transparência. Mas, enfim, eu vou passar a bola para quem sabe. Melina, contigo. Então, pois é, desafiador, né? Eu acho que, como o Luiz Otávio falou, nós somos jornalista home office, sempre foi, sempre será home office. Eu já tinha trabalhado com uma experiência dessas no Banco Interamericano. No início, não existia um espaço dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde era a sede do escritório de projetos do banco, para o programa no qual eu trabalhei, o Programa de Oportunidades e Direitos. Então, eu já tinha essa experiência de home office. Só que trabalhar em home office com vida normal, tendo horário para almoçar, para tomar o café da manhã, para acordar, para ir na academia, para encontrar os amigos, a gente se organiza dentro daquela rotina e as demandas, de certa forma, não te atropelam. Atendendo Moinhos, nós estamos atendendo uma instituição que é referência no Brasil, né? Um hospital de excelência, um dos únicos 5 hospitais de excelência pelo Ministério da Saúde no Brasil, principalmente na área de pesquisa, na medicina de ponta, e que as demandas acabam, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, atropelando, e essas demandas chegam de tudo quanto é lugar do Brasil, e em alguns momentos também de outros países, essas demandas para Moinhos. Então, se tornou bem mais desafiador. Não tem hora para café da manhã, não tem hora para almoço, não tem hora para desligar o computador. Então, isso foi bastante assim, impactante no primeiro momento, mas a gente acaba entrando naquela rotina. E teve todo um esforço também, Melina, acompanhei de perto, né, fontes como o do Hospital Moinhos de Vento exigem muitas vezes o nosso acompanhamento presencial, e a gente tinha praticamente passava metade da semana lá, sediado no Hospital Moinhos de Vento. Vem a pandemia, esses protocolos, o hospital tem uma série de exigências de segurança que são absolutamente necessárias, né? Como é que foi para adaptar esse processo? Remotamente, num período de uma crise fortíssima aí no país, no estado e no Porto Alegre. Eu acho que a pandemia antecipou, na verdade, algumas coisas que a gente já imaginava para o futuro do jornalismo, né? Essa questão de que nós tínhamos uma ideia de que cada vez mais as assessorias de imprensa, os escritórios de comunicação teriam que começar a gerar conteúdo com subsídios e com materiais para as redações que fossem estratégicos para os seus clientes. Isso acabou sendo abreviado. Nós tivemos protocolos que restringiram ao máximo a circulação dentro do hospital. Então, para atender a imprensa e para conseguir colocar o nosso cliente em evidência, tu precisa fornecer não apenas a informação, mas as imagens, as fontes, e essas fontes falando remotamente, por videochamada,
preparar as fontes para isso também, né? O médico não está tão acostumado a fazer ali uma videochamada para atender, até faz pelo WhatsApp, enfim, hoje todo mundo faz, mas não tem aquele conhecimento do celular no horizontal, né? A imagem tem que ser na horizontal, tem que botar o fone, porque dependendo do retorno vai influenciar na gravação lá na TV, enfim, então a gente teve que se preparar e treinar rapidamente as fontes e os assessorados para atender essa demanda. E tudo isso muito rápido e com muitas demandas. Nós tivemos, por exemplo, no dia que foi registrada a primeira morte em Porto Alegre, nós tivemos 158 pedidos de imprensa naquele dia. Aí, imagina dividir isso no teu turno de trabalho, 158 demandas, o WhatsApp bombando. Eu saí de quase todos os meus grupos de amigos, família, enfim, os meus grupos hoje no WhatsApp são de trabalho, e tenho 2 ou 3 ali, porque eu sei que eu vou acabar criando uma mágoa se eu sair. Mas foi isso. E a outra questão do desafio no setor saúde especificamente é que todas as instituições querem surfar nessa onda, né? Todas as instituições de saúde nesse momento querem surfar nessa onda. Como se diferenciar? Nós temos um cliente que ele já é diferenciado, mas não pode também oferecer mais do mesmo. Então, a gente começou, na verdade, nós fomos a primeira assessoria de hospital em Porto Alegre a oferecer fontes para falar sobre o novo coronavírus, quando não tinha ainda nome Covid, quando não tinha caso confirmado no Brasil. Quando surgiram os primeiros casos na Europa, nós acionamos as fontes do serviço de infectologia do hospital e começamos a oferecer para a imprensa. Então, já saímos na frente nisso. E depois, enfim, trazer algo diferenciado, trazer iniciativas diferenciadas para aproveitar esse momento e para cumprir o papel, né, que o hospital e o jornalismo têm que cumprir nesse momento. Perfeito. Queria saudar aqui mais alguns amigos: Adão Flores, Rodrigo Castro, Arthur Goulart, Carla Foleto, Priscila Oliveira, Pedro Feiten, Bruno Roland, Laura de Salles, Rui Felten, Lucas Brás. Vamos aqui mais. Aqui, o Luiz Otávio nos colocou na obrigação de mandar um beijo aí pro pai, pra mãe, pra irmã, pra minha irmã do coração, Andressa Collet, que fez um agradecimento, que é a única live respeitando o horário italiano. Que espetáculo. Obrigado pela audiência. E também aqui um depoimento muito bonito aqui da Carolina Siger, também, que trabalhou conosco na Critério, falando a Melina Fernandes, é das profissionais mais competentes com quem já trabalhei. Brilhante na apuração de dados e excelente no atendimento e relacionamento com os colegas de imprensa. Sou fã. O Ataídes Miranda também, que bom ouvir a Melina de novo. Exemplo de profissionalismo, meio de vento de parabéns. Que bacana, gente. Muito bonito. Assim vão emocionar os criterianos aqui. Mas vamos falar um pouquinho com a Roberta, então, que está quietinha até agora. Conta para nós, Roberta, como é que tem sido essa tua experiência inicial aí de pandemia, e qual que é o balanço que tu faz disso, e também essa atuação aí no hub jurídico, que a gente chama, né? De que forma que a pandemia ela tem modificado a atuação desses escritórios de advocacia, e como é que tu fez para conquistar relevância junto com o cliente nesse período que tem tanto excesso de informação? Qual que é o segredo? Conta pra gente. Primeiro, obrigada, Rafa, pelas palavras também. Quero agradecer. Já acompanhava também o trabalho da Critério como parceira e é bacana a gente estar junto hoje, né? E especialmente nesse momento que é histórico, né? Para todo mundo. Então, primeiro respondendo em relação à adaptação a esse momento, né? Como é que eu estou vivendo? Tivemos aqui algum pequeno problema técnico, mas sem problemas. Tem uma cortadinha que faz parte, está todo mundo acostumado. No jornalismo, né? Então, lá no 11 de setembro eu já estava na redação, enfim, não na linha de frente, mas indexando foto, procurando material de agência, enfim, envolvida, vendo as tomadas de decisão, né? Queda do Papa, enfim, o próprio Botkiss, teve uma série de Copas do Mundo, né? Que a gente se envolve e numa redação a gente faz tudo, né? Então, assim, hoje eu me vejo diante de uma grande cobertura novamente, né? E aí agora com o desafio de ter muitos olhares, né? Porque a Critério é uma
empresa que atende várias empresas e enfim, a parte política, enfim, é uma novidade, assim, para mim, né, que sou recente na empresa, mas é muito desafiador, assim, tá fazendo história, eu acho, nesse momento, porque, assim, posso dizer que nunca se trabalhou tanto no sentido de termos demandas e de termos espaço e conquistar espaço para os nossos clientes, né, na imprensa e, enfim, buscando a relevância, né, a Critério como uma empresa de gestão estratégica de imagem e reputação, é o momento disso, né, de ser relevante, mas também no sentido de se posicionar e de ter uma narrativa que depois a gente se orgulhe, né, e prestando um serviço. Então, falando já disso, fazendo esse gancho do serviço, é o que eu vejo em relação às empresas, aos escritórios jurídicos, né? Foi um caminho que se encontrou, né? Que a gente encontrou para buscar essa colocação no meio de uma série de publicações, né? Todo mundo tinha o que dizer nesse momento, né? A pandemia modificou a nossa vida em muitos aspectos, né? Então, assim, foi uma profusão de decretos, de medidas provisórias sendo editadas. Então, isso exigiu dos advogados uma agilidade, que eles estudassem, virassem às vezes madrugada para entender o que estava acontecendo, né? E assim, para também disciplinar, para entender e para passar alguma informação, né? Então, eu vejo muito o diferencial desses clientes como um prestador de um serviço relevante para a sociedade. Eu acho que é isso que fica, né, nesse momento, porque além do posicionamento por um artigo, enfim, se viu produção de cartilhas, produção de boletins, tem um esforço de muita gente envolvida acompanhando tudo o que está acontecendo, né, no Brasil inteiro. E com repercussão fora também. Então, assim, é muito interessante a gente poder ver, né, esses profissionais também, poder colocá-los como fonte e prestando um serviço para a sociedade, né? Isso é o que eu destaco de mais interessante, assim. E aí, em relação à educação, o desafio é a comunicação externa, claro, né, do que a gente está acompanhando em relação a isso, mas as grandes escolas e colégios se posicionarem também seu público interno, né? Então, se relacionarem, o desafio da comunicação nesse aspecto também, né? Trabalhei também, ultimamente, com comunicação interna, então a gente sabe o valor disso, né? De uma mensagem transparente, clara, de responsabilidade, né? Então, é por esse lado, assim, que eu vi o diferencial dessas empresas, tanto na área jurídica quanto na área da educação. Excelente. E Roberta, aqui também, para continuar as mensagens aqui, o pessoal que trabalhou contigo na RBS está na audiência aqui também. Te mandando um abraço. Mariana Brum está assistindo. Também a gente manda um abraço aqui para Carol Torma, todo o pessoal. Maravilhoso, aí, uma escola, uma grande escola. Com certeza. Para Melina aqui também chegou uma mensagem muito bonita da Pamela Floriano. Melina atende a imprensa sempre com a mesma prontidão, sexta, segunda-feira e domingo. Obrigado pela parceria. Legal, hein? Também na audiência aqui o procurador Henrique Zandoná, Luiz Henrique Benvenu. Estão chegando várias perguntas que a gente vai acabar deixando um pouquinho mais para frente, tá? Fabrício Minucci, Kleber Miller também, Luiz Otávio Prates, agradeço o convite, parabéns à equipe. Também na audiência, nosso querido sócio Kleber Benvenu, Soraya Hanna também, sempre dando esse apoio ao time. E Flávia do Canto Pereira, só profissional de qualidade na Critério. A gente agradece. Obrigado, Flávia. Vamos falar um pouquinho de um tema que vocês, de certa forma, já abordaram, mas que eu queria aprofundar, que é muito do centro dessa nossa live, né? O papel dos assessores de comunicação, assessores de imprensa, deu uma boa mudada nesse período, né? A gente percebe que tanto isso que vocês falaram, assim, de aumento de demanda, aumento de expectativa, o cliente, de certa forma, também com alguns problemas no seu negócio. Enfim, a gente é colocado numa situação entre o veículo, que a gente está buscando oferecer conteúdo relevante, o cliente que também nos oferece esse conteúdo, né? Mas, enfim, como é que o assessor ele deve se portar nesse momento? Começando pela Melina, né? Falando de novo aqui nos tamanhos de evento, que o nosso objetivo aqui é trazer casos práticos para a conversa, não ficar tanto em conceitos, né? A pauta da saúde ela tem permeado, então, os noticiários, e o hospital se consolidou como uma fonte extremamente relevante, até nacionalmente, com espaços como CNN, Fantástico, depois você vai comentar mais conosco. Como é que tu tem visto essa relação assim, do papel da assessoria nesse ambiente completamente novo, Melina?
Eu acho que um pouco daquilo que a gente começou falando ali do futuro, aquilo que a gente imaginava para o futuro chegou, em termos de geração de conteúdo, é bem isso. O futuro é agora. A pandemia antecipou muitos processos que a gente já vinha percebendo com o próprio enxugamento das redações, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a velocidade de informação, a quantidade de conteúdo, o filtro que tem que ser feito de tudo isso e a produção desses materiais para a imprensa, ele hoje sai muito da assessoria dos escritórios de comunicação. Uns dias antes de iniciar o isolamento, eu acompanhei a Bruna Osterman, da CNN, um beijo para a Bruna, e a gente conversou muito sobre, porque ela chegou com o tripé, com o celular, montou o cenário ali, entrevistou o médico, e aí depois eu fui de carona com ela, fui embora de carona com ela e fui conversando com ela sobre como tinha sido essa transformação. E ela disse que a CNN preparou todos os seus correspondentes com um curso do Luiz Nashvin, acho que é assim que se pronuncia, um jornalista, que ele já fez 3 programas inteiros, Globo Repórter, apenas com o celular. Então, isso a gente viu que a gente está percebendo essa mudança. Todo mundo hoje é um cinegrafista, é um fotógrafo e é um comunicador. Então, o que mudou no trabalho da assessoria, eu acho que é esse. Antes, a gente sugeria a pauta, mandava um release, intermediava a relação e era isso. E muitas vezes éramos vistos como um filtro pelo jornalista de redação. E eu digo isso porque eu trabalhei 11 anos, 13 anos, se colocar o meu tempo de estagiário, do outro lado do balcão, o assessor era muito visto como um filtro. Hoje nós somos parceiros, hoje é colaborativo. Outra pessoa que eu vou citar aqui, que conversei inclusive hoje de tarde se eu podia citar o exemplo, o Giovanni Grisotti foi deslocado da parte de jornalismo investigativo para também cobrir Covid. A gente ajudou ele e fomos trabalhando juntos, trabalhando de forma colaborativa numa matéria sobre as rotinas dentro do CTI Covid, do Hospital Moinhos de Vento. Daí nós mandamos as imagens, nós agendamos as entrevistas por Skype, e no final ele disse: nossa, eu nunca imaginei que nós trabalharíamos de uma forma tão harmônica e tão codependente de uma assessoria de imprensa, tão colaborativa, não vou dizer codependente, colaborativa com a assessoria de imprensa. Eu acho que é isso aí. Nós não estamos mais sendo vistos como um filtro, né? Nós, assessores, não somos mais vistos como um filtro, muito mais como um parceiro. E, com isso, tivemos que treinar assessorados, ensinar os enfermeiros dentro do CTI como é que tem que ser as imagens, quanto tempo eles têm que segurar, que não pode fazer um movimento rápido, como é que tem que estar o enquadramento, como é que a gente pode fazer para tirar o melhor daquele material. Eu acho que isso mudou bastante. As nossas equipes de saúde hoje são os nossos pauteiros, os nossos fotógrafos, os nossos cinegrafistas, as equipes de saúde lá dentro, e na imprensa os nossos grandes parceiros, inclusive quando a gente precisa passar alguma informação que antes, mas isso aí está vindo de uma empresa privada, né? Qual é o interesse? A pandemia, de certa forma, mostrou que estamos todos trabalhando pelo interesse, né, público, no caso, pela sobrevivência, para que a gente supere tudo isso. Seja a sobrevivência ao vírus, seja a sobrevivência econômica, seja, enfim. Eu acho que é basicamente isso. E só respondendo uma pergunta da Priscila, ela perguntou como é que são definidas as fontes. Dentro do hospital existem serviços, existem lideranças, e os porta-vozes, eles já são pré-definidos pelo hospital. Claro, em algumas pautas específicas há uma flexibilidade, uma pesquisa que seja desenvolvida por uma outra equipe, enfim, há uma certa flexibilidade, mas as fontes são definidas pela instituição. Perfeito. A gente está com uma audiência muito diversificada aqui, estou vendo nomes muito conhecidos. Aqui, por exemplo, Joaquim Aita, que é um dos maiores chefes do Rio Grande do Sul, um cara com um talento impressionante, fora ser um queridão, assim, uma pessoa muito querida aqui na comunidade porto-alegrense. Também conosco o gestor de comunicação social, comunicação digital do governo federal, Matheus Colombo Mendes, também, que é um dos profissionais mais
trabalhadores, competentes, geniais. Eu não teria adjetivos suficientes para descrevê-lo. A gente conhece bem o trabalho dele também, passou pela Critério, né? Aqui também na audiência, Ângelo Carneiro, também, ótima live. Várias mensagens chegando aqui. Vamos falar um pouquinho, Roberta, nesse cenário que tu enxerga que as redações estão enxugando, está tendo uma série aí de reajustes e reestruturações que fazem parte do mercado, não é só em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro a gente está enxergando esse movimento, né, próprio da economia, do ciclo que a gente vive. Nesse cenário, tu avalia que a assessoria de imprensa ela ganha protagonismo, ganha mais espaço? Eu acho que sim, Rafa. Na verdade, sim. Eu vejo que a pandemia ela acelerou alguns processos, né? Coisas que talvez acontecessem lá mais adiante, num outro cenário, as etapas foram sendo queimadas e se chegou então a esse momento, assim, né? Isso em toda a economia, bem como tu disseste, né? E o mercado da comunicação não é diferente, embora eu veja que ele nunca foi tão necessário, né? Nunca foi tão necessário a gente se comunicar, porque o mundo está chegando para a gente aqui dentro de casa por meio dos meios de comunicação, né? A partir dos meios de comunicação. Então, fazer essa ponte nunca foi tão importante, né? E com jornalismo sério e de credibilidade. Então, nesse sentido, com menos profissionais, né? O que a gente vê é um maior aproveitamento, assim, do nosso material. Percebo e contando assim experiência do que a gente tem trabalhado, assim, né? Primeiro que a gente nos exige daí como assessores, né, um material muito mais pronto, bem como a Melina falou, de já pensar em produção de imagens, vídeo, e pensar numa pauta muito mais customizada, às vezes, também para os veículos, né? Qual é o aproveitamento para esse ou para aquele. Então, tem uma visão bem estratégica mesmo, né? Não vejo tanto aquela distribuição desenfreada de conteúdo, mas sim algo para furar essa bolha, né? Do material da pauta única, né? A gente sabe que a Covid-19 domina, mas, assim, encontrar a singularidade dessa pauta é fundamental, então isso também parte de nós, dos assessores, né? E não só na mão de um pauteiro, de um editor de produção dos jornais. Então eu vejo muito isso, assim, a gente está muito alinhado e vejo essa proximidade, né? O relacionamento nunca foi tão importante, porque é colaborativo, nós precisamos manter isso cada vez mais, né? E é muito bacana quando a gente vê que um veículo aproveita o seu conteúdo na íntegra, principalmente porque mais do que nunca nós queremos ser lidos, né? Não existe jornalista que não queira ser lido, né? E também vejo uma forma deles nos verem, penso agora falando como jornalista de redação de origem, né? Então, filha de redação, vejo que aquele preconceito que se tinha, né, em relação até à própria carreira de assessoria de imprensa, né, na assessoria de comunicação, isso também vejo com outros olhos. Então, né, a pandemia também está nos trazendo a oportunidade de nos mostrarmos de outra forma e também que os jornalistas não tenham preconceito em área alguma, né? É importante a gente comunicar, enfim, gosto muito de escrever e quero ser lida, então não importa em que plataforma, né? Se é um release que eu vou escrever, se é redes, se é um material que eu vou elaborar para uma palestra, se é um discurso. Tudo é jornalismo, de certa forma, né? Eu cheguei na Critério, exatamente, cheguei na Critério dizendo isso, né? Então, me contratem porque eu quero escrever e não importa o que a gente vai escrever, né? Então, a gente está se colocando nisso e a pandemia está nos permitindo uma análise nesse sentido, assim. Eu acho que o recado que fica da Roberta, assim, não fiquem com a cabeça fechada, né? Tanto as pessoas que estão na academia, que estão no mercado, que o mundo é grande, tem muitas oportunidades e o talento de cada um pode ser valorizado em mais de uma frente de atuação, né? É isso, né? Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vocês falaram um pouquinho por cima da questão de gestão de crise. Eu quero fazer um paralelo histórico aqui, que o Luiz Otávio, ele estava na linha de frente da comunicação de Santa Maria quando aconteceu o episódio da Botkiss. Um episódio, assim, dos mais traumáticos da história do país. O Luiz Otávio estava morando em Santa Maria, vivenciou, tinha amigos, é uma situação bem delicada, né? Mas eu queria que tu estabelecesse, Luiz Otávio, assim, um paralelo dessas duas crises, a crise da pandemia
e essa crise mais localizada na Boate Kiss. Que paralelo que tu faz assim, de comunicação, de reputação, opinião pública? Bom, Rafa, eu acho que eu sempre conjuguei, né, ou comunguei 3 palavrinhas mágicas que eu trago desde Santa Maria para cá, desde a minha formação profissional para cá. Uma delas ainda foi muito reforçada aqui, que é quase um mantra, e a gente ouve todos os dias, principalmente da Soraya, querida, beijo que está nos assistindo, que é verdade, transparência e confiança. Eu acho que são 3 valores que guiam a nossa atuação como profissionais de assessoria de imprensa, né? Eu estou falando isso para introduzir uma questão que lá em Santa Maria, e eu sei que tem muita gente que tá nos assistindo de lá, queria mandar um beijo para Santa Maria, principalmente de imprensa. Essa foi uma relação que no período que eu tive lá à frente da comunicação da prefeitura, e mesmo antes de chefiar a comunicação, mesmo na época, logo no início que eu entrei na prefeitura de Santa Maria, eu comunguei assim, essas 3 palavras-chave e consegui estabelecer uma relação muito profícua com todos os profissionais. A Boate Kiss foi uma tragédia que, embora seja uma crise tal qual a gente vive hoje, mas ela é absolutamente diferente, é uma natureza diferente, é uma crise que tem muitas facetas, né? E ela foi muito localizada. Então ela mexeu muito com as pessoas, eu naturalmente senti muito, e aí não vou entrar muito no tema emocional, tá? Mas que é um pouquinho mais difícil de comparar, mas é possível de estabelecer uma questão nessa linha que eu falei agora dos 3 valores, né? Como desceu praticamente a imprensa do mundo em Santa Maria naquela oportunidade, né? Não só do Brasil e não só do Rio Grande do Sul, do mundo, né? Nós naquela oportunidade teria mais tempo para falar, mas bom, atendemos veículos de comunicação de Londres, da China, dos Estados Unidos, e com uma dificuldade enorme, inclusive para se comunicar, né? Falar em mandarim não é fácil, né, Rafa? Pode dizer melhor aí. Então, assim, foi uma experiência muito complicada desse ponto de vista, né? E tem um ponto aí que, por mais que a verdade e a transparência fossem os carros-chefes da nossa comunicação à época, que como foram por onde eu passei, um dos elos aí talvez tivesse prejudicado, que se chama confiança. Porque a confiança só estabelece com relacionamento. Por mais que eu esteja sendo absolutamente verdadeiro, por mais que eu esteja sendo absolutamente transparente, esteja mostrando tudo, né? Naquele caso, mostrando todos os documentos que davam conta dos alvarás, das licenças, de tudo, a confiança ela praticamente não existia com veículos de comunicação que não fossem da minha aldeia ali, né? Os da minha aldeia, os veículos de comunicação de Santa Maria, sabiam como a gente procedia, sabiam da nossa seriedade, sabiam da seriedade de administração. Agora, de fora, não, né? Então, esse ponto chamado aí confiança, que eu fiz referência, foi muito prejudicado e fez com que a gente tivesse, obviamente, apanhado, vamos dizer assim, muito da imprensa de uma forma geral naquele episódio. É natural, é absolutamente compreensível, né? Porque foi uma tragédia de uma dimensão gigantesca, né? Que a gente sente até hoje e sofre até hoje, é natural. Assim como a pandemia vai nos fazer sofrer muito daqui para frente também. Então, eu acho que se eu posso estabelecer um paralelo, é trazer esses 3 valores que eu trouxe e dizer que talvez, ou não digo talvez, eu vou ser um pouquinho mais arrojado. Com certeza o elo confiança ele foi o elo prejudicado nesse processo todo. Então, por mais que eu dissesse para as pessoas, sempre tinha uma desconfiança. Estão escondendo alguma coisa. Tem um documento. Não sei mais, sabe? Por mais que eu estivesse sendo absolutamente verdadeiro, ou eu, ou a administração naquele caso, ou quem quer que estivesse à frente da comunicação naquele momento, e seria comigo ou seria com qualquer outro profissional, né? Por mais que estivesse sendo verdadeiro, a minha verdade poderia não satisfazer o outro lado. E eu acho que as gurias trouxeram muito bem esse ponto, até porque elas têm uma vivência muito mais longa do outro lado do balcão, nas TVs, rádios, redações de jornais, no sentido de que é da natureza do jornalista ser desconfiado, né? De uma forma geral. Então,
E acho também, Luiz Otávio, esse elemento confiança que tu trouxeste aqui, muito, muito bem colocado, tem muito a ver com o assunto que quero abordar com vocês agora, que é fake news. Fake news e confiança têm uma relação muito próxima, né? E aqui queria cumprimentar uma grande jornalista do Correio do Povo, Maureen Xavier, que também, coincidentemente, passou pela Critério. Que bonito isso, a gente tem tanta gente formada aqui na Critério, não só formada, mas que tiveram passagens e contribuíram muito para a cultura que a gente formou, para o atendimento dos nossos clientes. Então, Maureen, um grande abraço para ti, a gente tem muito carinho por ti, e a casa é sempre aberta para tua competência, todo esse teu jogo de cintura. Vamos falar um pouquinho de fake news. Roberto, tu que trabalhou 20 anos em veículo, e vamos falar em fake news há 20 anos, quando tu começaste a carreira, foi um termo que foi ganhando popularidade nos últimos anos, mas enfim, a questão existia desde lá, né? Como que é combater a questão da fake news enquanto profissional que está num veículo e profissional que atua numa empresa de gestão estratégica de imagem, como a Critério? Como é que tem em comum, o que tem de diferente? É importante a gente lembrar que está no DNA do jornalismo o ceticismo, né? Então a gente tem isso a gente é treinado para desconfiar, né? Treinado então para fazer as perguntas difíceis, aquelas perguntas que ninguém quer responder, né? Então, enfim, descortinar a verdade e, enfim, ir atrás de todas as pontas de uma história. Isso não muda, né? Independentemente de onde está a minha força de trabalho, se é numa redação ou se é numa assessoria de comunicação, isso é uma das premissas, né, que eu entendo como um trabalho sério de um jornalista. Então, hoje ele assume o papel de certificador da verdade, né? Ele tem que ir atrás. A apuração ela tem que ser exaustiva e a gente estando em home office ou estando na redação ou estando no escritório, isso é indiferente. Então, essa ânsia de ter certeza, de garantir, não, eu ouvi todos os lados, eu tenho argumentos para sustentar o que eu estou colocando, então a seriedade, isso é básico e cada vez mais urgente, principalmente nesse momento em que é uma avalanche de informações, né? Então, certificar, buscar o que é verdade, o que não é, né? O que é oportunismo, e até isso é importante, às vezes, na própria construção do discurso, né? Na narrativa, seja de um cliente, seja, enfim, em qualquer texto, né? Qual é o teu posicionamento? Até para fazer uma orientação, né, sobre como a pessoa se posiciona até numa gestão de crise. Então, assim, fazer as perguntas, na redação a gente chamava, né, o editor dizia espancar a pauta, né, discutir até fazer as perguntas para mostrar as fragilidades daquela fala, daquele texto, daquela história. Então, espancar no sentido de trazer, sobrar apenas o que é real, né? Então, às vezes... A gente espanca aqui também, né? Sem dúvida, isso é básico para nós também, né? Então, assim, nessa enxurrada de informações que a gente tem aí no momento da pandemia, e também que a prestação de serviço ela é fundamental, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas, né? A vida das pessoas está mudando em todos os aspectos, é o trabalho, é a relação com as empresas, é o próprio poder público. Então, assim, é uma grande responsabilidade. Nunca foi tão difícil, vamos dizer assim, mas também nunca deu tanto orgulho ser jornalista nesse momento, assim, e de justamente reafirmar esse compromisso. Eu acho que jornalista só existe de verdade, falo dos de verdade, se for vocacionado, né? Aquele que quiser ser só um pouquinho jornalista, ele não vai se dar bem nessa profissão. Então, quando tu fala esses 20 anos, né, pesa um pouco, assim, né? Parece que sou bem mais antiga do que eu sou. Começou a carreira com 8 anos de idade, conta pra mim. Exatamente, mas assim... jovem aprendiz, né? Exatamente. Mas, assim, vendo as tomadas de decisão, a gente aprende muito, né? Então, assim, de qual lado do balcão, ou enfim, eu vou estar, mas, assim, eu quero estar do lado da verdade, do lado da correção, do lado... Eu vou dormir, botar a cabeça no travesseiro à noite e, bom, eu cumpri o meu papel, né? Comigo, com a sociedade, com a empresa. Então, tem um pouco desse voto aí do jornalista, enfim, vocacionado nesse momento também relacionado a isso, a combate do que não é verdade. Perfeitamente. Aqui eu queria citar mais alguns comentários muito legais que estão chegando, da Cris Loman, do deputado Márcio Biolk, grande parceira, Roger Superti também, que falou que baita time tem a Critério, parabéns a todos, um abraço especial do Luiz Otávio, e a Melina, parceiros de primeira hora no governo Sartori. Também aqui a Cíntia
Parabéns para a equipe. E José Codonho aqui dizendo, meu pai, que a grande imprensa tradicional teve sua credibilidade em queda abissal devido a se constituir e optar por fonte de fake news, sendo essa uma das maiores causas de redução de suas receitas e consequente extinção de empregos. Ou seja, também um questionamento do papel da imprensa diante das fake news, né? Quando não tem esse filtro, não tem essa apuração, muitas vezes, por descuido, por falha humana, isso acaba também se ocorrendo, né? E falando em fake news, que eu acho que está rendendo muito esse capítulo aí da nossa live, Melina, nesses 2 últimos meses, tu foste uma combatente aguerrida de fake news. Queria que tu compartilhasse aí com esse pessoal que está assistindo a gente algumas dessas histórias e qual espada que tu usou aí para combater tanta notícia falsa que surgiu aí no segmento da saúde. É uma perguntinha meio difícil, mas vamos lá. Pois é, já não basta o excesso de demandas, a gente ainda tem que trabalhar para combater fake news, né? Foi, aliás, um dos motivos de sair daquela quantidade de grupos que eu falei, de amigos e família, é um pouco por causa disso, porque ser assessor de imprensa de hospital, quando todo mundo quer saber qual informação é verdade, se usa máscara, se não usa máscara, se toma cloroquina, se não toma cloroquina, é bem complicado, porque tu ainda tem que aconselhar amigos. Mas nós tivemos algumas situações bem pontuais, assim, que foram as de maior relevância e muito em função dessa questão que todo mundo tem rede social, todo mundo é um comunicador hoje, né? As pessoas têm essa necessidade de dar a sua opinião, os especialistas de Facebook, os especialistas de WhatsApp, e as pessoas, muitas vezes, elas acreditam naquilo que elas estão falando, né? Elas pegam um vídeo, elas pegam um áudio, elas pegam um comentário perdido aqui e ali, transformam aquilo numa verdade e acreditam naquilo, e compartilham aquilo como uma verdade. Então, é extremamente importante esse papel, como a Roberta disse, do assessor de imprensa como um certificador da informação. Nós tivemos algumas situações, por exemplo, alguns jornalistas receberam uma informação de que o CTI do Hospital Moinhos de Vento estava vazio, não tinha mais pacientes internados com Covid-19 no CTI. E não era uma informação verdadeira. Para não ter aqueles pacientes internados, teríamos que ter tido 5 altas de um dia para o outro. Os jornalistas que nos procuraram para saber se a informação era verídica ou não, deram a informação certa. Os que não procuraram tiveram que corrigir depois. Então, esse é um caso. Nós tivemos uma outra situação, uma notícia sobre o uso da hidroxicloroquina, utilizando uma foto de um paciente que esteve internado no Moinhos em julho do ano passado, que na verdade era um frame de uma matéria da RBS TV sobre um projeto que tem no Hospital Moinhos de Vento, aliás, um projeto que é modelo no mundo inteiro e que já foi replicado nas UTIs aí no Brasil, que é o UTI Visitas. Eles pegaram um frame daquela matéria da RBS TV e colocaram num site extremamente questionável, assim, sensacionalista, uma informação. E o Flávio Bolsonaro compartilhou. E quando a gente viu, quando se teve notícia daquela informação, quando chegou para nós, já tinha saído completamente do controle. Foi a partir até graças a essa notícia nós conseguimos criar uma relação bem interessante com o Fantástico, e aí entra a questão do momento para também ampliar as relações. Conseguimos desmentir. Foi numa mesma semana que um áudio de um médico que não trabalhava no Moinhos teria sido atribuído ao médico do Moinhos. Nós também fizemos um trabalho forte de mostrar que aquilo ali era fake. E eu acho que a gente está conseguindo na medida do possível controlar. Claro que tem um outro componente aí. Nós temos informações mudando o tempo inteiro. Os próprios médicos e pesquisadores estão aprendendo em tempo real sobre essa doença, né? Sobre tratamento, sobre diagnóstico, possibilidade de contágio, enfim. Então, tem uma coisa que se falou em outros momentos da história sobre o jornalismo e agora está bem forte, que é: quem não está confuso não está bem informado. Então, isso propicia um ambiente
para ainda mais fake news, para ainda mais informações equivocadas. Às vezes, algo que foi dito na matéria da manhã vai ter uma correção, ou não digo uma correção, mas uma nova informação à tarde. Né? A gente teve, eu não lembro agora qual foi a emissora, mas teve uma emissora que noticiou um caso de que o paciente tinha morrido de AVC de manhã e à tarde a causa da morte tinha sido Covid. E, de repente, pode ser até os dois, porque se descobriu que o coronavírus tem potencializado, não sei se seria esse termo agora, se tiver algum médico pode me corrigir aí, mas casos de AVC em jovens adultos. Então, as informações elas estão mudando o tempo inteiro, ninguém tem certeza de nada. Quem coloca qualquer coisa como certeza está errado. Quem tentar dizer que algo é certo, que algo é estanque nesse momento, se até os pesquisadores e os maiores especialistas estão confusos, quem disser que tem certeza está errado, está mentindo. Então, é mais isso, o alerta para que as pessoas duvidem de certezas absolutas. Porque o momento é, sim, de confusão, de informações que estão sendo atualizadas e que podem, sim, mudar a qualquer momento. Né? A gente comentou essa semana, se estudava o modelo básico de comunicação, um emissor para vários receptores. Hoje todo mundo é um emissor e é um receptor. Né? Perfeitamente. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que a gente teve um alcance aqui, um engajamento, uma participação das pessoas muito, muito bacana. E acho que depois que terminar essa live, vale cada um de vocês dar uma olhada nos comentários. Acho que certamente vocês vão ficar emocionados com algumas coisas que vocês vão ler aí tantas pessoas queridas, né? Que estou vendo na audiência também o vice-prefeito Gustavo Paim, uma grande liderança, uma grande figura. O Nilo Lacerda, Cristiano S.A., tem muita gente boa, muita gente bacana, em que nesse tempo de tanta dúvida, de tanta incerteza, a gente renova um pouco a esperança assim, de estar cercado e ao lado de gente tão competente e tão do bem, né? Mas, enfim, a gente tinha preparado aqui uma pauta que a gente não conseguiu esgotar, infelizmente. Talvez, assim, seja uma segunda etapa dessa live. Mas eu gostaria de abrir um momento para vocês, então, futurologia, começando aqui. Cada um de vocês dá um palpite de como que vai ser a comunicação, o nosso mercado que a gente atua pós-pandemia, que a gente não sabe quando que vai terminar essa pandemia. Se vai ser em setembro, se vai ser em dezembro. É um cenário absolutamente em aberto, né? Começando aí para Luiz Otávio, o cara dos governos. Rafa, deixa eu se me permite, deixa eu só voltar um pouquinho na fake news, que eu acho que eu só gostaria de deixar assim um recado para quem está nos ouvindo, entender isso. Acho que as gurias colocaram muito bem a questão das fake. Mas, gente, combater fake news eu acho que não é um desafio, uma missão só de jornalistas, né? Eu acho que é uma missão de todos nós. Como cidadãos, né? A gente precisa ter um maior senso crítico daquelas informações que estão chegando para a gente. Desconfie, duvide daquela informação que está chegando. Não vai pintar uma receita maravilhosa da noite para o dia. Então, cheque os fatos. Vai num veículo de comunicação, vai da sua preferência, sabe? Quem não gosta de A ou de B não precisa ficar preso em determinados veículos. Mas procure saber se essa informação que tu recebeu é verdade. Né? Só antes de entrar, eu quero contar essa história rapidinho, Rafa, se me permite. Eu sei que já está estourando, mas o papo é bom e a gente não vai passar, né? Eu recebi num grupo de WhatsApp esses dias um vídeo atribuído ao prefeito Bruno Covas, onde nesse vídeo supostamente profissionais de saúde viravam as costas quando o carro do prefeito estaria chegando num determinado local. Gente, era tão fake news, mas tão fake news, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor ou defesa de ninguém, tá? Não é esse o meu propósito, só para dizer e exemplificar. Era tão fake news que era só tu ver o vídeo e assim, dá um pausezinho ali e olha a placa do carro. Era da União Europeia, não era nem do Brasil. Então, quer dizer, sabe, tem coisas circulando na internet, e aí eu ali tomei liberdade de fazer uma correção, dizer, olha, gente, o carro não é nem do Brasil e tal. Foi ignorado, assim, sabe? Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão tão céticas e elas querem acreditar por várias razões, ideológica, religiosa, política, né?
tantas razões que fazem elas quererem acreditar que aquilo era verdade, que elas simplesmente ignoraram a mensagem que eu coloquei, dizendo que, quer dizer, algumas, obviamente, que compreenderam, mas uma outra parte achou que não deu bola porque eu falei que não era do Placa do Brasil. Então eu só quis fazer essa referência para que a gente tenha mais senso crítico, sabe? Eu acho que é uma missão de todos combater as fake news, não só analista, não só de repórter, não só de assessor, de todos. Bom, não é difícil se atrever a falar do futuro, né? Eu acho que as gurias colocaram isso muito bem. A pandemia acelerou algumas transformações que eram naturais, né? E aí a gente tem nas redações de jornais os enxugamentos, né? Os veículos estão diminuindo cada vez mais e nesse momento cresce a importância cada vez mais dos assessores de imprensa e das empresas de assessoria, né? Nessa linha colaborativa que a Melina colocou muito bem, eu acho que trouxe exemplos maravilhosos para mostrar o quanto nós estamos do mesmo lado, nós estamos buscando hoje, seja jornalista, repórter que está na ponta cobrindo um veículo de comunicação, como nós assessores, né? A gente tem que entender que a gente está no mesmo lado e a gente está buscando a verdade e a transparência, e aí, volto lá, se estabelece esse elo de confiança que a Melina, por exemplo, citou aqui, que estabeleceu com a Bruna ou com o Grisotti, nesse caso, sabe? Não houvesse confiança, certamente não haveria participação colaborativa, não haveria parceria, não haveria um engate ali, né? Eu acho que nós temos indícios, assim, do que pode ser daqui para frente, sabe? E é nessa linha que eu quero encerrar, mas antes de encerrar, depois eu vou pedir um adendo. Que eu acho que as redações elas vão começar a trabalhar de forma muito mais colaborativa e participativa com os assessores de imprensa. E aí a gente cresce, quando eu digo a gente assessores, nós crescemos nesse momento, né? As pessoas estão enxergando, talvez lá atrás enxergassem um pouco diferente, mas hoje já estão enxergando talvez de uma forma mais unida assim conosco, né? Então eu acho que esse é um momento de enxergarmos de fato que a pandemia nos fez mudar, acelerou certas transformações e está fazendo com que a gente esteja lado a lado, né? Somos todos, no fim ao cabo, jornalistas e todos queremos comunicar da melhor forma possível, comunicar com verdade, comunicar com transparência. E antes de só encerrar essa fala aqui, eu quero mandar um beijo para a família, né? Para todo mundo na escuta. Beijo para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos que estão na escuta, Júlia e Maria que estão em casa. Meus amigos ali agora mesmo, citar Chuvani, querido Oni Lacerda, lá de Santa Maria, Fabrício, que eu sei que está na escuta, Carlinhos, enfim, teria 1000 pessoas para citar aqui, mas sintam-se todos abraçados, depois vou ler com calma os comentários e ver o carinho de todo mundo. Maravilha. Roberta, tu disse uma frase aqui que a equipe selecionou e botou no grupo do WhatsApp, no time Critério, uma frase profunda, assim, que eu acho que vai de reflexão, né? Que o jornalismo é o certificador da verdade. É isso aí que tu acredita para o futuro? Com certeza. Tu sabe que quem me conhece mais na intimidade ouve muitas vezes, porque me chamam de palestrinha, né? Estou sempre teorizando e comentando sobre as coisas, quase não falo, né? Mas que a gente, cada um decide como é que quer ser lembrado, né? Então, eu acho que nesse momento da pandemia, as empresas, enfim, os jornalistas, as pessoas em geral, né, nas suas colocações, nas suas manifestações, na construção da narrativa de cada um, né, estão decidindo como é que serão lembrados quando tudo isso passar, né? Então, é super importante a gente, como uma empresa de gestão estratégica de imagem e de reputação, fazer essa referência, porque vai passar, né? Em algum momento vai passar e vai ser bonito quando a gente olhar para trás e ver tudo que a gente construiu nesse momento, às vezes, talvez abrindo mão de desenvolver algo que estava previsto lá num planejamento anterior a essa crise, que não estava prevista, né? Mas, enfim, pensando nas pessoas, pensando, enfim, na manutenção dos negócios, dos empregos, aí analisando cada cenário, então cada movimento que a gente fizer agora, ele vai repercutir depois, né? Então a gente vai ser lembrado durante esse momento. Então, assim, ter calma, ter discernimento, a gente já discutiu sobre isso em outras lives, principalmente falando em gestão de crise, né? E eu acho que essa é uma questão que fica, assim, para o futuro, né? A gente vai repercutir lá depois
que tudo isso passar as decisões que a gente está tomando hoje. E em relação ao jornalismo e à assessoria de comunicação propriamente, eu concordo com o Luiz, assim, eu acho que não vai mais ter esse ou aquele lado do balcão, assim, eu acho que vai seguir nessa colaboração e é na dificuldade que a gente se aproxima, né, embora estejamos distantes fisicamente, né, a gente está cada vez mais falando em videoconferência, usando o WhatsApp, por e-mail, enfim, mas a gente está aproximando a partir desses ambientes aí e vendo que estamos todos do mesmo lado, na verdade, todos somos jornalistas querendo comunicar e é bacana ver o aproveitamento dos nossos conteúdos nesse sentido, volto a dizer isso, então eu acho que é o que vai ficar, assim, né, vamos parar de torcer o nariz para aquela pauta sugerida pela assessoria, porque ela está sendo pensada de uma outra forma, né? Então, isso também nos exige, nos dá a responsabilidade de ter mais, de pensar mais customizado, de pensar mais especificamente nesse ou naquele veículo que vai utilizar o que a gente está produzindo, né? Então, ao mesmo tempo que nos compromete, nos dá a responsabilidade, né? Nos estimula também, de certa maneira, né? E nos orgulha muito, porque eu acho bacana a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, né? Então, contribuir como um todo para a informação da sociedade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Maravilha, e não foi palestrinha não, teve muito fundamento. Melina, o Kleber Benvenhu que está dizendo viva a comunicação humana. É nisso que tu acredita também? Também. Eu acho que pensando no futuro, é isso que todos já falaram, que a gente vem falando aqui, é colaboração. Não só no jornalismo, eu acho que a gente vai ter uma sociedade, um mundo cada vez mais colaborativo, mesmo quando nós temos que estar apartados aí por algum motivo. Acho que é isso, é troca, é colaboração, é união. A gente tem visto isso aí em iniciativas para construir um novo hospital e atender os pacientes. A gente tem visto isso nos condomínios para ajudar aquelas pessoas que não podem ir no supermercado e na farmácia fazer compras. A gente tem visto isso de empresas abrindo aplicativos, abrindo visitas guiadas a museu, a liberação de conteúdo por parte dos sites de notícias, cursos gratuitos, ações aí do bem. Então, eu acho que é isso aí, não só na comunicação, é uma sociedade cada vez mais colaborativa. E não tem como a gente fugir disso, né? Senão é aquilo que eu disse, nós não vamos sobreviver. Aproveitando, então, mandar um beijo, já que o Luiz Otávio nos deixa no compromisso, né? Um beijo para o meu pai e para minha mãe, que estão lá em Santa Maria, já há quase 3 meses, isolados, sem eu conseguir vê-los. Tá doendo isso bastante. Um beijo para minha irmã. Um beijo pro Luiz, que está aqui fazendo o almoço todos os dias para trabalhar no home office, maridão. E um beijo pro pessoal aí, Carol, Flávia, Andressa, Thaídes, Roberta, que até medo de esquecer o pessoal aí, Pamela, Priscila, obrigada pela audiência. E só para fechar, para não deixar de citar algumas pessoas... Mais uma coisa Vai lá, que nós Melina. falamos aqui, uma frase que eu acho que, além de colaboração, verdade. Como diz Soraya Hanna, a verdade liberta. É isso aí, viva a comunicação humana e a verdade liberta. Rafa, posso fazer um adendo rapidinho? Tem 10 segundos. É que se a gente vai citar todos os amigos, né? Mas aqui, senão eu vou apanhar, assim. Quero mandar um abraço pro Beto, que está nos assistindo aqui também. Beto Fantinel, grande parceiro. Aqui estou vendo aqui também Cláudio Rabin, colega de Famex, um dos jornalistas mais brilhantes, inventivos e reflexivos que eu conheço. Hoje um grande especialista nesse universo das criptomoedas. Também Júlia Grazel, Luciano de Salles. Meu primo, viu? Olha aí. Eu só, família comparecendo. E para coroar essa live, para vocês saírem orgulhosos, o prefeito Mick Breyer, ele sentenciou assim: é bom ouvir quem conhece o riscado. Que tal, hein, gente? Grande. Abraço. Maravilha, gente. Então, agradecendo a todos vocês, Luiz Otávio, Melina, Roberta, 3 dos criterianos mais eloquentes que temos. Tenho certeza que foi de grande proveito aí para todas as pessoas que acompanharam essa live, agradecendo a todos os amigos, parceiros, clientes, toda a equipe Critério. A gente vai fazer uma próxima live
Vou dar um teaser aqui. Um dos participantes vai ser o Antônio Cursino. Grande Cursino. A gente fala que é o decano da Critério, né? Ele está conosco há muitos anos, acho que desde 2013, se eu não estou errando a data. E também a gente vai falar um pouquinho mais sobre política, sobre dados, enfim, tem muito pano para manga. Agradeço a todos, então, uma boa noite, até a próxima live. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.